Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel e nós vamos dar continuidade à nossa playlist Resistência dos Materiais. Nessa aula, nós vamos fazer o dimensionamento de uma conexão utilizando um parafuso e uma chapa. Seja bem-vindo. Então, para a gente começar, eu vou mostrar para vocês o roteiro que eu já elaborei para que vocês tenham o acompanhamento do que eu estou falando aqui, tá? Sempre está bem descrito no roteiro, você acompanha devidamente o roteiro. Então, para que nós comecemos, veja o seguinte, eu estou tratando de uma conexão com um parafuso e uma chapa submetida a um esforço de tração, como a gente pode ver aqui, tá? Veja lá, ó, eu tenho um pilar aqui, e uma conexão que pode vir uma viga aqui ou um tirante, tá bom? E essa chapa, ela tem uma seção transversal, ou seja, ela tem uma base por uma altura. Eu tenho o parafuso aqui que também vai ter uma área, então eu vou submeter esse sistema a um esforço de tração, como indicado aqui com a seta azul, ok? E aí nós vamos fazer essa devida análise aí. Se você observar, eu deixei aqui no nosso manual a tensão de escoamento do aço do parafuso, tá? Que eu chamei de FY bolt, bolt de parafuso, ok? De 450 MPa. Essa é a tensão de escoamento do aço desse parafuso. Eu deixei diferente para que a gente tenha uma análise tanto da chapa, se ela resiste, se eu preciso trocar a chapa, quanto do parafuso, se ele vai resistir ou se será necessário eu trocar o parafuso por um diâmetro maior, ou às vezes até menor para fins de economia, tá? Então, eu estou tratando de um parafuso cujo tensão de escoamento do aço é de 450 e da chapa é de 500 MPa, tá bom? Vamos começar com um parafuso de 10 milímetros de diâmetro, ou seja, a área desse parafuso vai ser π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, eu vou ter um parafuso cuja área é 78,5 milímetros quadrados de seção transversal, ok? A chapa, ela tem 12 por 100, tá? Ou seja, 1,2 por 10 centímetros. A área dessa chapa é exatamente a sua espessura multiplicada pela altura. Então, eu tenho uma chapa de 1.200 milímetros quadrados. E eu vou aplicar nesse sistema uma força de tração de 100 kN, ok? Vamos também utilizar nesse exercício um fator de segurança, ou seja, eu não vou esforçar o meu material ao máximo, eu vou chegar num limite que eu vou determinar em função desse fator de segurança para fins de garantir que a minha estrutura tenha uma vida útil boa e ainda que eu não sobrecarregue, né, eu não tenha deformações excessivas, ok? Então vamos lá. Qual é a tensão que eu tenho nessa chapa? Ela é fruto da força que eu aplico dividido pela área da chapa. Então, o sigma chapa aqui é a tensão de tração que surge devido àquele esforço de tração, tá? Ou seja, é uma tensão interna na chapa. Ela é força sobre área. Então, eu vou ter aí 0,083 kN por milímetro quadrado. Eu vou fazer a conversão para MPa. E o tal, ou seja, qual é a tensão de cisalhamento naquele parafuso. O que é essa tensão de cisalhamento? Se você observar aqui, ó, quando eu puxar essa chapa, esse parafuso ele vai resistir com a sua seção transversal, tá? Então é como se eu tentasse rasgar esse parafuso, fazendo um esforço que vai esforçar essa seção transversal desse parafuso, tá? Que é isso aqui, ó. Então eu vou ter uma tensão sigma, que é causada internamente pelo esforço de tração, e uma tensão de cisalhamento que eu uso tal, tá? Essa letra grega tal, que ela tenta rasgar o parafuso, né, de forma diametral, ok? Então eu vou fazer duas análises, uma para a chapa, que eu chamei de sigma, ou seja, a tensão que surge, seja por compressão, seja por tração, no caso é uma tração, e uma tensão de cisalhamento, tá? São duas componentes totalmente diferentes uma da outra, ok? Logo, eu vou ter a seguinte tensão de cisalhamento no meu parafuso. É a força de 100 kN, só que agora é dividido pela área do parafuso, ok? Isso vai me dar aí, ó, uma tensão de cisalhamento tal de 1,2 kN por milímetro quadrado. Se eu fizer as conversões, para eu transformar de kN por milímetro quadrado para megapascal, eu multiplico por 1000. Então tá aqui, a multiplicação. Tensão
interna na chapa é a tensão da chapa vezes 1000, ou seja, eu vou ter uma tensão que surge na chapa devido àquele esforço de 100 kN de 83,3 MPa na chapa. E no parafuso eu vou ter 1.273 MPa de tensão, ok? Se você tiver dúvidas enquanto a fazer conversões, acesse esse link para você entender. Então veja o seguinte, qual é a tensão máxima que eu posso aplicar na chapa? Se eu tenho uma tensão de escoamento de 500 MPa e eu tenho um fator de segurança de 1.5, se eu utilizar aqui essas informações para fazer 500 MPa, que é a tensão de escoamento do aço da chapa, e eu vou dividir por 1.5. Isso vai me dar aí esses 333 MPa de tensão máxima que eu poderia aplicar na chapa. Por outro lado, a tensão máxima que eu posso aplicar no parafuso é uma tensão de cisalhamento e ela é os 450 MPa de tensão de escoamento dividido por esse fator de segurança de 1.5. Isso vai me dar uma tensão máxima que eu posso aplicar nesse parafuso de 300 MPa, ok? Que é o que está aqui, ó, 333 na chapa, 300 no parafuso. A gente faz uma verificação aqui, tá? Ó. Se a tensão na chapa é maior que a tensão máxima, opa, eu tenho que redimensionar o sistema. Não é o caso, veja lá, ó. A tensão máxima que eu poderia aplicar na chapa foi de 333 e ela está sendo solicitada apenas por 83 MPa. Então a chapa passou no sistema. Vamos ver o parafuso. Veja que a tensão que está atuando de fato no parafuso é da ordem de 1.200 MPa. E sendo que eu poderia aplicar no máximo 300 MPa. Ou seja, eu preciso redimensionar o meu sistema para atender a tensão no parafuso, ok? Porque, repetindo, a chapa passou, o parafuso não. Eu fiz aqui as verificações, tá? Atenção, redimensionar o sistema para o parafuso. Só mudar aqui, ó, parafuso atende, né? Ok, só corrigir aqui, estava escrito chapa, na verdade é o parafuso, que é o tal é a tensão de cisalhamento no parafuso. Bom, então eu encontrei as tensões que surgem internamente na chapa e no parafuso, mas sabendo disso, eu posso também verificar qual é a força máxima que eu poderia aplicar nesse sistema, tá? Então eu posso verificar uma força máxima para a chapa que, lógico, também seria para o parafuso. Então veja lá, a força máxima, se eu usar a chapa, é a tensão máxima, que é de 373, vezes a área da chapa. Então eu poderia aplicar uma tensão máxima nesse sistema de 400 kN. Só que o parafuso, como a gente já viu, não atenderia, ele é muito fraco. Olha só a força máxima que eu poderia ter aplicado a esse sistema, apenas 23,5 kN. Então vamos fazer as verificações aqui, ok? A gente verificou a área do parafuso, a área da chapa, a tensão sigma que eu posso aplicar na chapa, ela é a força dividido pela área da chapa, né? Ou seja, a força foi uma força de 100 kN. E a área da chapa, 1.200 milímetros quadrados. Isso nos deu 0,083 kN por milímetro quadrado, que se fosse fazer a conversão, 83,33 MPa, ok? Essa é a tensão que a gente encontrou agindo na chapa, sendo que a tensão máxima que eu poderia ter aplicado à chapa é aquela tensão de escoamento Fy da chapa dividido por um fator de segurança, no caso o aço, né, steel. Ou seja, a chapa tem uma tensão de escoamento de 500 MPa e o fator de segurança de 1.5, nós encontramos aí 333 MPa de tensão máxima. Então, a gente comparando, ó, a gente vê que a tensão que está agindo no sistema ela é bem menor do que a máxima para a chapa. Ou seja, a chapa atendeu. Quando nós fomos fazer a verificação para o parafuso, a gente usou a letra grega tal, porque é uma tensão de cisalhamento. A força vai ser a mesma, agora eu estou usando a área do parafuso. Então, 100, área do parafuso, 78,54. Isso vai nos dar 273 kN por milímetro quadrado, que se eu fizer a conversão, eu preciso multiplicar por 1000. Então, o nosso tal
é 1.273 MPa de tensão. Sendo que a tensão máxima que eu poderia ter aplicado é aqueles 450, que é a tensão de escoamento do aço do parafuso, dividido por um fator de segurança, e a gente encontrou aí 300 MPa apenas. Então, opa, eu vou precisar redimensionar esse meu sistema. Então, a gente verificou aqui se tensão é força sobre área e eu quero achar uma força máxima, eu só vou fazer um jogo algébrico aqui e essa força que eu estou procurando, ela é fruto da tensão multiplicado pela área desse meu elemento, seja, nesse caso, a chapa, ok? E vou fazer a mesma verificação para o parafuso. Força sobre área, logo eu tenho que a força máxima que eu poderia ter aplicado a esse sistema é o tal máximo multiplicado pela área do meu parafuso. Então, eu tenho o seguinte, como eu quero fazer a conversão, está em MPa e eu quero transformar para kilonewtons, eu vou dividir aqui por 1000, e aí eu vou ter a força máxima que a gente encontrou de 400 kilonewtons. Eu estou aplicando apenas 100 ao sistema, a chapa resistiria, né? Qual é a força máxima que eu poderia ter aplicado ao parafuso? É a tensão máxima no parafuso, dividido por 1000 para transformar para kilonewtons, multiplicado pela área do nosso parafuso. Isso nos deu aí apenas 23,56 kilonewtons. Então, a gente acaba verificando que há uma necessidade de fazer uma adaptação quanto ao parafuso. Se eu estiver na dúvida, eu vou chamar o MD Solids aqui para a gente fazer as análises desse exercício utilizando um software auxiliar para verificar se você encontrou os valores corretos. Bom, então eu vou entrar com os dados aqui. Qual é a altura da nossa chapa? Ela é de 100 milímetros. Vou colocar aqui em milímetros, tá? A tensão eu quero em MPa. Single shear, quer dizer, eu estou fazendo análise quanto ao cisalhamento simples. Lembrando, eu poderia ter colocado uma segunda cantoneira ali para ter um cisalhamento duplo, tá, no parafuso, reduzindo a tensão pela metade no parafuso. Isso nós vamos fazer na próxima aula. A força que eu estou aplicando está em kilonewtons e é da ordem de 100 kilonewtons. A espessura da nossa chapa é de 12 milímetros. Vamos ver se eu entrei com os dados corretos. Vou mandar computar. Opa, esqueci o diâmetro do parafuso. O diâmetro de 10 milímetros. Olha só. Tensão normal, ou seja, a tensão que surge na chapa, sigma, ela é da ordem de 83 MPa. Acertamos, tá? Se você olhar lá no exercício, a gente vai encontrar uma tensão de 83 MPa na chapa, ok? No parafuso, 1273, corretamente, nós encontramos essa tensão, ok? O MD Solids te deixa também aqui em cima um memorial de cálculo, tudo que ele foi encontrando. Ó. A força normal de 83 MPa na placa, ok? A força normal aplicada ao parafuso foi de 1273 MPa de tensão de cisalhamento, sendo que ele resistiria apenas a 300, né? Então aqui estão todos os dados. Vimos que a gente entrou com os dados corretamente no exercício. Eu agradeço demais a tua atenção. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu comentário, faça sugestões para que eu tente melhorar cada vez mais o conteúdo do canal. Desejo muito boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.